Olá, republicanos e republicanas, tudo bem por aí? Ó, quem tá no ar, o Republicast, novo episódio. E hoje tem um bate-papo para lá de especial com essa mulher forte, viu? Olha, ela vira uma leoa quando o assunto é criança e adolescente no digital. Sabe por quê? Ela defende a proteção das crianças no digital, no ambiente digital, e a gente vai conversar. Tem muita coisa bacana para ela contar para a gente. O trabalho dela ali na Câmara dos Deputados. E aí, você? Tá falando de onde? Tá curtindo a gente de onde? De longe, de perto? Deixa nos comentários, chama todo mundo para vir aqui comentar. Deixa aí o seu like também. E siga aqui no canal, para o nosso canal aqui do Partido crescer cada vez mais. E ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver um episódio novo. Tá certo? Cola na gente agora, porque o bate-papo é com ela. Você sabia que essa mulher, que é deputada federal pelo Republicanos lá na Bahia, ela é uma das mulheres, ela é uma das parlamentares que mais tem produção legislativa? Ela vai explicar direitinho que negócio é esse, tá? Ela vai destrinchar isso pra gente, falar de uma maneira bem simples para você entender como é que funciona esse negócio. E ela também tem uma defesa muito especial, como eu falei há pouco, da criança e do adolescente no digital. Vocês têm acompanhado aí, tem famoso falando, que repercutiu nas redes sociais, e ela tem esse trabalho e é coordenadora, sabe do quê? Do grupo de trabalho de proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital da Câmara dos Deputados. Vamos receber com carinho a nossa queridíssima deputada federal, Rogéria Santos. Que alegria te receber aqui novamente, deputada. Seja bem-vinda. A alegria é conjunta, porque também estou muito feliz de estar aqui com você, de estar com todos os republicanos e republicanas que certamente estão ligadinhos e curiosos aí junto conosco. É muito bom esse espaço, Ellen, porque aqui a gente pode trazer para os republicanos e republicanas espalhados por todo o Brasil e, quiçá, pelo mundo, porque tem republicano em toda parte do mundo. Republicano do 10, viu? Eu tive há pouco tempo algumas experiências fora do Brasil e que lá o pessoal, olha, eu sou republicano, estou morando aqui, mas eu sou republicano. Que barato. É interessante esse espaço porque a gente tem essa oportunidade de poder falar com o nosso time, o time 10 do Brasil, e para mim é um prazer muito grande. Olha, eu já comecei falando, deputada, então vamos explicar aqui, porque a senhora tem aí uma vamos dizer assim, foi premiada, reconhecida como uma parlamentar que tem uma produção legislativa lá em cima, hein? Acima da média, viu, gente? Ela, só para você ter uma ideia, ela apresentou 303 proposições no primeiro semestre de 2025. Dos 39 deputados da Bahia, os deputados federais, a senhora foi a campeã ali de produção legislativa. Vamos começar por aí? O que é isso? Como é que a senhora recebe essa informação, esse reconhecimento, inclusive? Na verdade, Ellen, eu gosto muito do legislativo no sentido da oportunidade que ele traz para nós, enquanto legisladores, de criar novas legislações, alterar aquelas que precisam, que estão defasadas. Eu, por formação, eu sou advogada, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo direito e eu acredito que grande parte dessa minha produção vem dessa paixão pelo direito. Então, eu gosto muito de estudar, eu também tenho a formação de mestre em direito. Então, isso tudo me encanta muito no legislativo e também eu tenho uma equipe muito boa, né, do nosso legislativo, a equipe que me acompanha. Aliás, eu tenho uma forte tendência a colocar, sempre estar cercada com muitos advogados, porque eu gosto do direito, dessa possibilidade que o direito dá de você não só criar legislação, e eu procuro fazer esse diferencial, eu procuro que toda a minha produção legislativa, principalmente no que tange à construção ou alteração de legislação, eu procuro sempre
sempre estar preocupada com o resultado, a eficiência que aquela lei vai ter quando ela for aprovada. Qual é o resultado prático para a vida das pessoas, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Então, eu procuro estar muito antenada, estar muito viva enquanto parlamentar. E isso acaba, quando você se atualiza muito, quando você se estuda muito, você tem uma boa equipe, a tendência é realmente você trabalhar mais. E eu gosto muito de trabalhar dentro desse campo, Imaginem, né? gente, trabalho é com ela. E assim, é muito bom você poder sentar, se debruçar sobre uma legislação e ver que aquela legislação, quando aprovada, porque aí existe o processo legislativo que na casa não é tão ágil assim, a gente sabe disso, e uma coisa também que eu costumo fazer com frequência é acompanhar o passo a passo daquelas legislações que foram de minha autoria ou de minha relatoria, porque uma das coisas que eu amo fazer também na casa é relatar. Então, assim, a gente sempre acompanha de perto para poder ter certeza de que aquela legislação não vai ficar estagnada, não vai ficar lá na gaveta, guardada. A gente vai atrás, a gente cobra, a gente busca essa articulação e até o primeiro semestre desse ano, a gente realmente encabeça ainda, né, porque o ano não acabou, a produção legislativa da Bahia. E detalhe, eu gostaria inclusive de falar que isso também é uma peculiaridade feminina, Ellen. Nós temos na casa hoje aproximadamente 19% de mulheres, né? E nós somos 48%, nós mulheres somos 48% da produção da casa. E nós só somos 19%. Uau! Olha só a força da mulher, né? Pois é. Onde a mulher está, faz a diferença. Totalmente. Independente do número, porque o número aí está mostrando, aliás, está mostrando um diferencial gigante, né? Porque são esses, quando a gente traz esses dados, a gente mostra que aí a gente já entra num outro cômputo. E como a gente está aqui com republicanos e republicanas, para você, republicana, se encontrar nesse ambiente. Porque o nosso partido trabalha o tempo todo mostrando para a mulher que ela não é uma cota, que ela é uma necessidade. Quando a gente traz um dado desse, a gente mostra, sim, somos muito necessárias nos legislativos, seja onde for, e não só, nos executivos também, porque a mulher ela consegue produzir, e é por isso que, ainda que com aproximadamente 19% da casa, a gente é quase metade de toda a produção. Agora, você imagina se nós fôssemos 50% da casa. Então, né? É desse jeito mesmo. Então, é uma peculiaridade bem de mulheres. Bem de mulheres, né? É. E, deputada, 2026 está aí, então, ou seja, isso ainda pode até, né, para a próxima legislatura, né, o cenário, todos nós almejamos isso, que a mulher cada vez mais esteja, né, no legislativo, mas a gente acredita, sim, que até na próxima legislatura venha Eu vou te trazer ainda. um dado. Eu vou olhar aqui no celular só para me falar para você bora. os números absolutos, para eu não errar. Tá. Que é uma coisa que as pessoas atentam muito pouco. Muita gente costuma dizer, inclusive, que mulher não vota em mulher, né? A gente ouve muito essa falácia. Eu discordo completamente, porque eu tenho um público assíduo que me acompanha o meu trabalho, já me acompanha desde a vereança de mulheres. Então, as mulheres acreditam no meu trabalho. Para você ter uma ideia, eu vou falar da Bahia, tá? Sim. Hoje, na Bahia, nós somos 52,45% da população de eleitores. Sabe quanto isso é em número absoluto? Nós somos, na Bahia, 5.713.149 eleitoras. Nossa. Significa dizer
que nas eleições em 2026 nós teremos 5.713.149. Opa, não estou fazendo a conta de quem regularizou o título, de quem votou, vai votar pela primeira vez. Eu estou fazendo o que já está registrado. De mulheres que vão às urnas. Agora, o que aconteceu em 2022? Apenas 5 deputadas federais foram eleitas na Bahia. Então, se você faz uma proporção de 5 milhões para 5, e aí a gente vê a grande necessidade que a mulher precisa de representatividade. Então, a gente precisa entender isso. A gente não estou aqui dizendo que não é o homem, não é isso. Eu amo trabalhar ao lado dos homens, eu trabalho de mãos dadas com os deputados federais lá no Congresso, senadores, com o nosso partido, com o nosso presidente estadual, inclusive, que é um deputado federal, o deputado Márcio Marinho, que é uma pessoa que eu respeito e trabalho muito ao lado dele, porque ele empodera mulheres, ele puxa as mulheres pelas mãos e dá oportunidade. Mas o que eu estou dizendo aqui é um dado que é para incomodar as mulheres. E eu estou falando só com a Bahia, eu não tenho isso aqui a nível Brasil. Então, se eu, mulher, vamos arredondar, 5 milhões de mulheres na Bahia, não justifica eu só eleger 5 deputadas federais. É verdade. É desproporcional. Então, você, como mulher que me assiste agora, republicana na Bahia, você precisa de representação. As mulheres baianas e brasileiras precisam de representação feminina, porque nós pensamos mulheres. O homem não pensa. O homem até pode pensar, mas a gente tem a peculiaridade de ser e viver mulher. Então, a gente sabe das necessidades na carne. É verdade. E tem espaço para todo mundo, né, Sem deputada? Sem dúvida. São 513 deputados. Nós somos apenas 92 deputadas nessa legislatura. E note, nós estamos na maior legislatura da história do Brasil. Olha só. Então, a gente precisa mudar essa história. A gente precisa crescer muito na eleição em 2026. E as candidatas deputadas, nós que já somos deputadas, que viremos aí para a reeleição, precisamos da força das mulheres. Então, aproveitando esse gancho que a senhora falou há pouco da eleição, né? 2026 está aí, a nossa queridíssima deputada já falou aqui, né? 2026 está aí, a eleição, ela vai estar lá concorrendo. E a senhora acabou de falar do chamamento, precisamos eleger mais mulheres, mas ainda existem muitas pedras para quebrar, né? A mulher, para entrar para a política, existem desafios que precisam ser né? Realmente ali para a mulher é difícil, né? Às vezes é uma liderança que ela vê que não tem um apoio, às vezes a comunidade ali fica, será que é ela? Mas ela precisa, em primeiro lugar, ter um partido como o nosso, porque o nosso partido, a senhora acabou de falar, que investe na mulher. Mas como essa mulher, a senhora, na sua experiência, qual um conselho que a senhora daria para essa mulher que quer entrar para a política, de repente é essa republicana que está lá na cidade dela, e que ela tem esse desejo? Qual o seu conselho para que ela avance, vá para a próxima etapa? Porque nunca vai ser fácil. Imagino que mesmo depois de eleita, é a segunda pergunta. Tá fácil? A senhora agora foi eleita, deve estar fácil, né? Mas e aí? Mas ela tá lá, tem esse desejo, eu quero, o que eu faço? Tá. Mas só para a gente fazer essa linha aí, né? Delas nasceu o desejo e depois agora a senhora, fui eleita, agora tá mil maravilhas. Olha, Ellen, eu aprendi uma coisa na minha vida pessoal e na minha vida pública. E eu agradeço a Deus por esse aprendizado, porque foi Ele que me deu. Nós, mulheres, não precisamos de facilidade. Eu não busco facilidade. Para mim, pouco importa a dificuldade, porque sempre vai ter. Você nasceu
Quando você gritou lá na maternidade, no parto, disseram, menina! Agora a gente já vai sabendo que é menina, né? Ainda bem que o neném tá quietinho, ele ainda não ouviu, não saiu. Quando você nasce menina, você já nasce quebrando pedras, né? Então, assim, eu aprendi com Deus a não buscar facilidade. Eu nunca tive facilidade. Eu sou menina crescida na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estudei em escola pública até o meu ensino médio todo. Eu não fiz faculdade quando eu era jovem. Eu fui fazer faculdade aos 43 anos. Então, assim, eu aprendi a buscar oportunidades. Então, acreditar que vai dar certo. Acreditar que vai dar certo. Primeira coisa, eu aprendi com Deus a acreditar em mim. Acreditar em mim. Pouco importa o que as pessoas pensam de mim. É lógico que isso não me dá margem de ser uma doida maluca por aí. As pessoas não estão nem aí porque elas pensam de mim, mas aí eu vou fazer o que der na cabeça. Não. O que eu estou dizendo é que eu não me preocupo com a imagem que as pessoas têm de mim no sentido de me colocar para baixo, de dizer você não consegue, você não pode. Eu não estou nem aí para isso que elas pensam ou para aquilo que elas falam, para aquilo que vem me trazer desânimo, desestímulo. Eu não estou nem aí. O que eu acredito que Deus está comigo e que eu posso. Surgiu a oportunidade, vou lá e pego. Não surgiu oportunidade, eu sou mulher, ninguém me dá oportunidade. Minha irmã, eu vou lá e crio. Porque nós não precisamos de facilidade. Você não precisa que a oportunidade venha bater na sua porta e diga, venha, Ellen, venha ser deputada, venha ser candidata. Não. Você quer, você acredita em você. Vá lá, faça seu caminho, faça a sua estrada, afunde o chão. Se necessário, pega na picareta, na pá, na enxada, seja o que for, mas pega. O que você não pode fazer é ficar dependendo de circunstâncias externas aquilo que está dentro de você. Se você acredita em Deus, sobretudo, e acredita em você, ninguém te para. Não surgiu a oportunidade. Surgiu, pegue. Não fique naquela, vou pensar. Não, pegue. Não surgiu, crie. Crie as oportunidades que certamente você vai ser bem-sucedida. Então, nada de os fatores externos influenciarem naquele desejo que você tem dentro de você, certo? E procure um bom partido, como bem dito pela Ellie, e a gente aqui é suspeita de falar, procure o Republicanos, né? Eu falo isso sem dúvida. Na minha cidade não tem Republicanos. Procure, veja se você mesmo não vai aí, não crie o diretório, uma provisória, ou procure um partido que tenha, não sei, mas se mova. Esse é o momento, e é o momento da mulher. É verdade. E, deputada, a segunda parte ali, que eu tinha até falado, depois de eleita, os problemas acabaram. Não, aí eu vou falar para você, oi, tadinha, elas vão dizer, a senhora está me desmotivando. Não, se você se sentir desmotivada depois de você ouvir esse podcast aqui, aí eu sinto muito, que aí vai ter que ir para psicóloga. É verdade. Porque, eu vou dizer para você, os problemas não acabam quando você tem um mandato. Os problemas aumentam de intensidade, inclusive, porque você tem um mandato, então a sua responsabilidade, o seu comprometimento agora ainda é maior. Então, os problemas vão acontecer. Você está num ambiente, o ambiente da política, ele é um ambiente masculinizado, culturalmente falando, mas há quantos anos os homens estão à frente desse processo? Eu penso comigo mesma, eu não quero passar à frente dos homens. Não, a gente tem espaço para todo mundo e você vai ali fazendo o seu trabalho de formiguinha. Eu amo fazer trabalho de formiguinha. Para mim não é problema se eu tiver... Olha, se você for dali até ali, são 10 milhas, vá. Não, mas para você, Rogéria, você tem que caminhar 1000 milhas. Tudo bem, eu vou na boa caminhar as 1000 milhas.
vai doer o pé, vai inchar a perna, mas já vou ser esperta, vou colocar um sapato confortável, vou colocar uma roupa leve, porque eu sei que eu vou caminhar mais. Mas eu vou caminhar e vou chegar lá. Como formiguinha, eu vou chegar lá e vou conquistar. Se a oportunidade chega, não importa. E no mandato não é diferente. Quando eu tiver o meu mandato, tudo isso vai mudar. Não muda nada. E vai ficar mais fácil, porque eu sou mulher. Nossa, vai ter espaço para mim, as portas vão estar abertas. Não é bem assim, né? Nem não dá de para leve. romantizar esse negócio, né? Não, a gente tem que parar com essa ideia de Alice no País das Maravilhas, na política, e também parar de culpabilizar os homens. Sim, de ficar aquele negócio nós contra eles, né? Não existe isso, gente. Isso aí é ultrapassado. Eu não tenho esse tipo de visão, nunca tive, graças a Deus. A gente caminha lado a lado, de mãos dadas com os homens dentro do nosso mandato. E eu fico muito feliz. Muitos homens contribuem muito com o meu trabalho. Muito. E sem muito esforço, chegar, conversar, dialogar, mostrar. E nunca tive um homem, Ellen, na minha vida pública, que chegou para mim e me minimizou enquanto mulher. Um companheiro de partido ou alguém que estava numa função acima da minha. Nunca. Sempre eles pegam pela minha mão, me instruem. Rogéria, se você fizer assim, assim vai dar certo. Como é que eu não vou ouvir um deputado que tem 8 mandatos? 5 mandatos? 3 mandatos? Eu cheguei agora. Agora, se eu chegar agora e tô lá, olha, eu sou Amanda Chuva, cheguei, sou mulher eleita, vocês vão ter que me engolir. Aí é ao invés de pegar o atalho, ela vai dar 1000 voltas, né? Vai subir perder montanha, tempo, né? Minha irmã. Vai andar ferir só. o pezinho e vai andar sozinha, porque nem eu vou com ela. Ai, deputada, obrigada por essas confidências, porque é importante trazer mulheres como ela aqui para falar, porque os bastidores, gente, é importante todo mundo conhecer, porque tem essas peculiaridades que quem está ali é que pode falar dessa experiência, que não é tudo isso achando que é fácil, porque é mulher, não. Ela precisa, tire do teu vocabulário, mulher, facilidade. E no lugar de facilidade, reescreva 500 milhões de vezes. Lembra? Quando a gente era criança, não sei se é da tua época, porque você é bem mais nova que eu, mas quando eu era criança, a professora passava a tarefa de casa, que era assim, devo saber a tabuada de 10, ou devo saber que a palavra se escreve com 2 S. E mandava você escrever 10 páginas para você decorar aquilo, para você gravar aquilo. Eu escrevia muito, fazia muito isso. Até para estudar mesmo, quando eu queria gravar alguma coisa. Então, eu aconselho você, amiga, a pegar, riscar. Devo esquecer facilidade, porém, devo trabalhar fundo para buscar oportunidades. Olha, nossa, gente, olha. De preferência um caderno de caligrafia, para a letra ficar mais bonita ainda. Bacana. E depois colar os post-it ali quando você estivesse maquiando ali, para nunca esquecer, né, deputada? Sem dúvida. Que bacana. Olha, agora vamos falar um pouquinho aí dessa sua pauta maravilhosa, desse grupo de trabalho, como é que ele surgiu, que é o grupo de trabalho para a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital, deputada. Fala um pouquinho, como foi que ele surgiu? Evidentemente que a gente, né, viu um boom aí nas redes sociais, mas o papel dele, o objetivo, queria que falassem que pé está hoje. Vamos começar a falar um pouquinho dessa proposta? É interessante quando a gente fala do GT, de proteção a crianças e adolescentes em ambiente digital, e aí, para poder chegar à minha atuação nele, eu queria só fazer aqui uma retrospectiva na minha vida pública, né? Só para você ter uma ideia, eu já trabalho com essa parte de adultização, erotização, sexualização de crianças e adolescentes desde a época de vereadora.
Na verdade, em 2017, a gente fez um projeto de lei na cidade de Salvador, que hoje é lei. Em 2018 foi promulgada essa lei existe em Salvador, que é a Semana de Prevenção e Combate à Adultização, à Sexualização e Erotização de Crianças e Adolescentes. E ambientes digitais sempre foi uma realidade. A gente já trabalhar com crianças e adolescentes faz parte de toda a minha história de vida como pessoa, né? Independente da minha vida pública na política, mas sempre trabalhei com crianças e adolescentes no Brasil, fora do Brasil. Trabalhei 14 anos, especificamente no continente africano, com crianças e adolescentes, dentre outros trabalhos que lá eu tive a oportunidade de realizar. E nessa questão do GT, quando o GT surgiu como um produto oriundo do boom daquele vídeo do Felca, que vídeo denúncia, eu costumo sempre chamar de um vídeo denúncia sobre a questão da adultização, sexualização e erotização de crianças e adolescentes no país. Foi feito em regime de urgência uma resposta da casa, que foi a criação do ECA Digital, né, que já é lei no nosso país, inclusive dentro da própria legislação há um período de vacância aí de 6 meses para que tanto as big techs, como a gente chama assim, que são as provedoras, são as redes sociais, quanto o próprio governo, através do Ministério da Justiça, da NPD, possam estruturar como vai efetivar a lei. São muitas nuances, são muitas coisas que terão que ser reestruturadas, reorganizadas. Certo. Eu acho que os 6 meses foi muito pouco, a gente não vai conseguir ter o ECA Digital totalmente implementado nesses 6 meses. Vai ter que ser uma coisa por fases, porque não dá para fazer. Mas foi feito uma mudança assim, muito profunda. Muito profunda. E oriundo dessa revolução aí, que traz um cunho de evolução muito grande para a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital, surgiu a criação do GT. Né? O GT ele vem com o propósito de proteção, de analisar, estudar e propor legislações dentro dessa temática de proteção em ambientes digitais. Então, a gente teve no primeiro momento, após a instituição, de acordo com o decreto lá, a resolução do nosso presidente, 30 dias para fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente fez, e aí eu quero ressaltar aqui o trabalho da consultoria da Câmara, técnicos altamente qualificados, capacitados e engajados. Então, assim, na verdade, foi abraçado, na verdade, por totalmente. Todos, né? Eu me apaixonei pela minha equipe do GT, né, nesse sentido de ver que eles é mútuo, né, que eles falam, deputada, é muito bom trabalhar com a senhora. Eu falo, tá acabando o tempo já, daqui a pouco vai acabar o GT. Mas assim, e a temática é muito linda, né? Proteger crianças e adolescentes pra gente é como se fossem ali nossos filhos, nossos irmãos. E nossa eles, família. deputadas, desculpa cortar a senhora, mas eles nasceram nesse ambiente, né? Já funcionando, e a gente não pode deixar que sejam presas fáceis. De jeito nenhum. Que predadores aí estão à solta, né? Então, a gente teve no primeiro momento os 30 dias. Quando a gente detectou que a gente não ia conseguir fazer o trabalho, porque a primeira coisa que a gente fez foi um relatório de todos os projetos que tramitavam na casa dentro da temática. No primeiro momento, foram 238 proposições. Nossa. A gente ficou com o cabelo em pé, né? 238. Foi sim, bombardeado. Pois é. E aí, a gente começou ali a trabalhar, a gente criou uma forma de trabalho dividida por nichos temáticos, né? Então, bacana. Tinha várias questões, a questão do trabalho infantil digital, que a gente nem usa esse nome, a gente trouxe, que inclusive foi aprovada a regulamentação
que traz as nuances de como isso pode acontecer em ambiente digital, está tramitando no Senado. Pela primeira vez, a gente instituiu a Semana da Criança na Câmara, naquela semana de 12 de outubro. Nós tivemos ali a aprovação de 8 proposições dentro do ambiente, da questão do ambiente digital, proposições indicadas pelo GT, e aí eu quero ressaltar o trabalho do nosso presidente Hugo Mota, que tem dado toda a estrutura que a gente precisa, acolhimento, a temática, ele gosta dessa questão da proteção de crianças, até porque é pai, né? Então, e é médico também, então tem um lado humano muito bacana, e ele tem dado todo o apoio para nós dentro do GT. Dentro do GT, na Semana da Criança, a gente trouxe um relatório parcial, a gente apresentou um relatório parcial porque a gente não conseguia concluir o trabalho em 30 dias, juntamente com a solicitação de extensão do trabalho por mais 60 dias. Porque tinha muita coisa para ser feita, Muita coisa. E a gente está trabalhando, Ellen, com uma peculiaridade, a gente está analisando as propostas que estão tramitando na casa e buscando ali levar essas propostas, né? A gente não está só fazendo vamos fazer um projetão que seja todo o grupo de trabalho, que represente o trabalho do grupo. Não, a gente está trazendo as propostas dos deputados que estão engajados, né? Que a gente tem visto que foram protocolar os seus projetos, porque isso é bacana para um deputado. Despertou o parlamento, né, deputada? Sem dúvida. Para uma temática que estava gritando, porque estava muito solto, na verdade. Por isso, estava aí a gente via os crimes acontecendo, denúncias acontecendo, mas esse momento foi assim determinante, né? Muito. O parlamento se uniu em torno dessa temática, né? A temática de crianças e adolescentes, assim como outras que são temáticas muito sensíveis e caras à população brasileira, ao país propriamente dito, ela tem esse condom, né, de unir, de chamar todos, vamos lutar junto. Então, eu tenho tido muito esse apoio de todos. Eu não posso reclamar de ninguém. Mas, deputada, eu tenho uma pergunta aqui. O que a senhora viu durante porque a senhora conversou com as Big Techs. Conta aí pra gente. Eu digo assim, o que a senhora viu materializado? A senhora falou, meu Deus, a gente já era para estar muito à frente. As nossas crianças estão sendo presas fáceis. E a senhora ficou assim, se sentiu até muito mais motivada eu preciso me entregar mais. O que eu estou fazendo ainda é pouco. Assim, porque o que a senhora viu nesse ambiente aí? Realmente verdade, é pesado. É pesado, surreal, né? O que a gente vê de riscos para as crianças e adolescentes nos ambientes digitais. E aí, eu não falo só de rede social, tá, Ellen? Eu falo também de ambientes de jogos, de ambientes de comunicação que não são só uma rede social, mas que acaba sendo de comunicação. Eu costumo sempre dizer, e eu falei isso em quase todas as audiências públicas, que quando você pega um aparelho celular e entrega na mão do seu filho, uma criança ou um adolescente, com acesso irrestrito à internet, em que ele tem ali, de acordo com o que você dá para ele, a autonomia para baixar o que ele quiser, visualizar o que ele quiser, você está colocando o seu filho na mão de um desconhecido. Você faz isso naturalmente, você abre a porta da sua casa, do seu apartamento e diz para o seu filho, vai brincar na praça com o primeiro estranho que chegar. Você faz isso? Não mesmo, Ninguém né? faz isso. Então, por que eu faço isso no ambiente digital? O ambiente digital, a gente viu a questão das Big Techs. Até então, algumas já tinham algum ambiente de proteção, já tinham parâmetros para proteger. Algum parâmetro, elas já vinham trazendo requisitos, mas ainda
sem dúvida, não era nem um terço do que era o necessário, mas eu não as culpo 100%, porque a maioria vem de fora do Brasil para cá. Entra aqui no Brasil. Nós nunca nos preocupamos com isso. Eu dei uma entrevista há bem pouco tempo e na hora alguém comentou na coisa: tá bom, você está dizendo que eu não posso dar o celular para o meu filho? E como é que eu vou distrair ele para me arrumar as coisas dentro de casa? Porque eu trabalho o dia inteiro. E aí eu me pergunto, meu Deus, é um desconhecimento muito grande, porque o que acontece? Quando você entrega o celular para o seu filho, ele tem 9 anos. Ele não poderia estar no Instagram. Ele não poderia estar no Facebook. Ele não poderia estar em nenhuma dessas redes sociais. Qual é a conta que ele vai acessar? Ele vai olhar qual timeline? A sua. A sua timeline está lá registrado no seu cadastro que você é uma mulher adulta. Então, o que vai vir para você? Notificações de quê? De conteúdos que lhes são interessantes para aquilo que você já colocou lá. Um adulto formado. E aí seu filho está tendo acesso, né? É. Suponhamos, eles como a timeline geralmente traz para você os assuntos que você tem interesse, mas suponhamos que você gostar muito de gastronomia, eles vão sempre lhe sugerir coisas de gastronomia. Tá, mas e se não for bem assim? Porque gastronomia não vai trazer nenhuma coisa tão nociva assim para a criança. E se não for bem assim? E se for uma outra página que abra ali naquele inteirinho e essa criança tem acesso? E aí, a gente, há pouco tempo, eu estava assistindo uma delegada, ela testemunhando de um crime que ela acompanhou. Esse menino, ele foi usado por um abusador online de 7 a 12 anos. Tudo isso? Tudo isso dentro de casa. No quarto dele. Deus. No celular dele. Quando ele decidiu, tomou coragem, porque começou com uma amizade que ele conheceu na rede social e ali chegou a ir para o físico, porque eles se conheceram, e eu coloco no passado, porque essa criança se suicidou, esse adolescente aos 12 anos se suicidou. E aí... Que tragédia, meu Deus. Essa criança, 4 dias antes de cometer o suicídio, tomou coragem, conversou com a mãe e contou tudo que vinha acontecendo com ele desde que ele tinha 7 anos de idade. E lá, com a internet toda liberada para ele, sem filtro, sem nada. 4 dias depois, ele já estava... a mãe procurou apoio psicológico, alguma coisa nesse sentido, porém, não foi suficiente para essa criança não perder, não retornar ao seu tino, porque o efeito de um abusador na mente de uma criança, Ellen, as pessoas não têm noção, Ellen. As pessoas não têm noção. E é a mesma coisa que, poxa, se alguém oferece para o meu filho uma bala na rua, o que eu oriento o meu filho? Não, eu digo o quê? Não aceite nada que disso. Ninguém te dê. Às vezes, adolescente, ele diz para você assim, mãe, eu quero ir no cinema com os meus amigos. Meu filho, ó, você vai, sente aí, mamãe vai explicar. É assim, assado, cozido, não faça isso, não faça aquilo outro. Quem vai? Ó, mamãe, vai o João, vai a Maria, vai a Renata. Você conhece a todos. Você marca para eles irem lá buscar teu filho, para você ter certeza que ele está saindo com o grupinho da escola. Ponto. Por que no ambiente digital você não faz isso? Qual é esse tempo tanto que você precisa ter que você não pode dar ao seu filho nesse cuidado e proteção? Então, assim, a Polícia Federal do Brasil faz um trabalho excepcional. Eu tive a oportunidade de conhecer. O ECA Digital vai trazer muita mudança, muita reestruturação, que vai ter que ser de forma paulatina, vai ter que ser gradativa.
Inclusive para a própria população entender o que está mudando. Porque aí vai chegar ainda nessa parte. Assim, né? tem pessoas que vão ter que entender o que está mudando, mas nunca entendeu nem o que já existia. Por isso que elas não veem o perigo. Né? Que se elas vissem o perigo, elas já iam estar com essa visão. Então, porque assim, hoje, você não entende, não conhece tudo que o seu celular faz. Sim, é verdade. Você pega seu filho adolescente, ele pega isso daqui, ele fala, a senhora sabia que esse celular aqui faz isso, isso, Vira isso? de cabeça para baixo, não né? sabia. A senhora sabia que tem esse aplicativo aqui, que a senhora consegue fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tudo o ECA Digital ele está bem completo. O GT veio trabalhando exatamente nas lacunas, naquilo que o ECA Digital não disciplinou. O GT veio disciplinando, vai vir disciplinando ainda mais algumas outras coisas, porque agora, no dia 16 de dezembro, o GT ele conclui o seu prazo, né, que foi estendido por mais 60 dias, e aí a gente estamos trabalhando em outros projetos que vão trazer ainda muito latente essa questão do abuso sexual oriundo do ambiente digital, essa questão do direito penal, a gente então também... vão ser desdobramentos. Vão. O Que GT bacana. Trabalhou nesses desdobramentos do ECA Digital, né? Tanto os projetos que já foram aprovados na Semana da Criança, quanto os que nós temos trabalhado, inclusive também com a questão da IA, da inteligência artificial. Aí você imagina, a gente já está pensando em proteger a criança na questão da inteligência artificial e os pais não sabem nem que o filho dele tem acesso irrestrito às redes sociais, ou o pai não tem noção de nada, porque você está numa mistura muito grande de gerações. Há conflitos, né? Muito. E o problema não é só ter o conflito, o problema é que a gente precisa entender que tem coisas, Ellen, que eu não posso delegar. Quando o assunto é família, a gente precisa, de alguma forma, arrumar um tempo. Eu costumo sempre falar isso. Eu atendo, eu cuido de muitas famílias diuturnamente na minha vida, no meu trabalho, e eu sempre falo isso para as mães. Mãe, não se prenda à quantidade do tempo. Porque trabalha, estuda, e tem um filho, e tem um marido, e tem a casa. Às vezes nem tem um marido, ela é mãe solo, ela é tudo para tudo. Se prenda na qualidade do tempo. Puxa, eu só tenho por dia meia horinha para dedicar ao meu filho. Faça dessa meia hora 23 horas e meia com ele. Você vai fazer um diferencial tão grande que você vai atrair seu filho para você de tal forma que qualquer coisa diferenciada que teu filho detecte em qualquer lugar, seja na escola, seja no ambiente digital, e aí vai também essa responsabilidade dos pais. Você nunca pode dar acesso a uma criança no ambiente digital se você não observa a maturidade dessa criança. Ellen, quando a gente vê os relatórios, as pesquisas, a gente observa que a presença de crianças na internet é a partir de 9 anos de forma massiva. Nossa. Como é que eu, pai, abro uma conta para minha filha de 9, 10 anos no Instagram? E aí alguns países, inclusive, têm sido muito rígidos nessa questão e estão criando legislações que banem completamente a presença de crianças até antes de 16 anos, tá? Já existe. Bem Austrália, radical, porque a Austrália 16 anos já está nessa recorte pegada. Mas eles já gigante. Tentaram de tudo. Nós começamos muito atrasados, nós estamos muito atrasados, o Brasil. E o que acontece? A gente vem para você ter uma ideia, em 2001 já existia uma convenção, um tratado lá em Budapeste que já falava desse problema em ambientes digitais, de proteção. Nossa. Então, nós estamos aí com 24 anos de atraso, começando a visualizar agora essa questão. Então, esse caminho que a gente está traçando agora, alguns países já tentaram,
e não conseguiram refrear, mas não conseguiram o resultado que eles queriam e chegaram a uma conclusão de banir realmente, proibir completamente a presença de crianças e adolescentes e dizer: ambiente digital não é ambiente para criança e adolescente Tem que até 16 radicalizar. anos. Porque eles não conseguiram, Não conseguiram se perceber. adequar. Hoje nós temos feito exatamente o quê? A gente tem tentado, de alguma forma, disciplinar essa presença das crianças e adolescentes. Todas as Big Techs são unânimes em dizer que todas as crianças entram apenas, só são permitidas a partir de 13 anos. Só que as pesquisas existem e demonstram outras. Demonstram que a partir dos 9 já tem lá. E antes dos 9. E sem ali o acompanhamento de um adulto. Pois é, se é a partir dos 13, Nossa. o que significa? Como é que ela entrou com 9 anos? Então, esses ajustes que essas empresas vão ter que fazer dentro do ECA Digital, que já vai trazer a formatação de como vai ser essa auferição de idade, porque não adianta cadastro, não adianta pedir documento, porque as pessoas mentem, falsificam, burlam o sistema. Então, isso, o Ministério da Justiça, a NPD, junto com a Polícia Federal, junto com as entidades de sociedade civil e com as próprias Big Techs, estão trabalhando num esforço muito conjunto para mudar tudo isso, para pensar em conjunto, para ver como funciona e para ver os resultados. Mas o que eu queria mesmo era dizer que o maior resultado, independentemente da legislação, independentemente de todo esse esforço coletivo que hoje é feito no Brasil para proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais, a maior proteção quem pode dar é o seu filho. Porque por mais que a gente crie normas, leis que vão tolir, que vão disciplinar a presença deles, a gente não está dentro da casa dele. A gente não está lá visualizando o celular dele. Então, a gente precisa conscientizar os pais dessa responsabilidade. Nessa hora, a família, que realmente precisa cumprir o seu papel de guardião mesmo da família. Sem dúvida. E lembrar sempre, né, cada vez que você dá um celular para o teu filho com acesso irrestrito à internet, você está colocando seu filho na mão de um estranho. Bota isso na tua cabeça, pai e mãe. Bota isso, que se você colocar isso, você vai começar a ter preocupação. Você vai começar, peraí, eu estou colocando meu filho, peraí, deixa eu ver que filtros eu coloquei, deixa eu ver se isso aqui está travado. E aí, porque existem hoje, de forma ainda precária, mas existem algumas formas da gente dificultar essa presença. É claro que com a implementação do ECA Digital, isso vai aumentar e muito, mas não é por isso que eu, como mãe, como pai, vou me eximir dessa preocupação e responsabilidade. Muito bom, deputada. Olha, parabéns por esse trabalho. A gente tem acompanhado ali a sua dedicação como coordenadora desse grupo. Temos visto a senhora ali passeando, eu digo assim, visitando, na verdade, conversando com autoridades, levando a proposta do grupo, ouvindo, mas ouvindo também, como a senhora mesma disse, né, os pais, a sociedade civil, ouvindo as Big Techs, que têm grande responsabilidade nesse contexto todo, se elas não estiverem juntas, né? Não entrarem dentro desse projeto de fato e de verdade, não vai render, né? E essa importância de ter parlamentares ali bem comprometidos com esse tema é de fato um diferencial enorme, porque em 2025, acredito que o Brasil avançou de uma forma tão grande, tão gigante nessa temática, que hoje a gente tem um avanço que até mesmo, a senhora estava contando aqui, né, que os 6 meses necessários para implementar o ECA Digital não tem sido suficiente, porque foram mudanças muito profundas, né? Muito. Agora a sociedade precisa realmente entender as famílias, entender esse papel, né? É porque até a lei diz, né, que é responsabilidade do Estado, da família, a proteção integral.
Então, a família está no rol. O legislador constituinte, ele foi muito sábio quando ele trouxe a proteção integral de crianças e adolescentes lá no artigo 227 do ECA, e ele disse que ele integrou a família ali. Então, eu não posso deixar esse cuidado, por exemplo, para a escola do meu filho somente. Eu não posso deixar esse cuidado somente com a babá que cuida do meu filho ou com a moça que olha meu filho para eu trabalhar. Eu não posso ver isso aqui como apenas um elemento de distração e de diversão para o meu filho. Uhum. Eu preciso saber como é que ele está se divertindo, como é que ele está se distraindo. Com segurança, né? Então, assim, a família faz parte integral disso. E aí eu quero dizer para você que o trabalho do GT, a contribuição dos deputados, são 36 deputados que compõem o GT, eles são maravilhosos, todos sempre chegam muito junto com tudo aquilo que a gente precisa avançar. A gente está concluindo o relatório final, que inclusive nós vamos fazer um evento no encerramento no dia 16 para distribuir esse relatório final para toda a sociedade, vai estar disponível. O GT deputada. Tem uma página também no site da Câmara, é só entrar lá, pesquisar o grupo de trabalho de proteção em crianças, adolescentes e ambiente virtual. Você vai encontrar lá, inclusive, todo o material que a gente tem recebido de toda a sociedade, de toda a rede de proteção. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual são aliados assim do GT, e não só, a gente vem para o STJ, a gente vem para a Polícia Federal, enfim, todos emanados nesta proteção. Tem sido um trabalho muito, muito, muito bacana. Confesso, eu vou sentir saudade. Mas quem sabe, 2026 tá aí, né? Quem novidades sabe? Irão por aí. Então a gente vai conversar sobre destrinchar alguma em coisa. Em breve. Deputada, olha, é claro que esse trabalho também, ele teve resultados, consequências. Eu estou vendo aqui na mesa, gostaria que a senhora pegasse aqui. Nós temos o material, que são revistas que também falam aí das suas bandeiras, esse trabalho da parlamentar, da deputada federal, Rogéria Santos, que tem sido uma grande defensora da família, né? Porque ela também tem pautas maravilhosas em defesa da mulher, e ela aí com essa é uma leoa defendendo as nossas crianças e adolescentes. Fala pra gente aí um pouquinho desse material, deputada. Na verdade, a gente tem... A primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá na Câmara foi produzir réplicas do ECA. Uau, para distribuir, sabe? Então, assim, só que eu pedi para o pessoal, eu quero uma capa totalmente inclusiva, porque é assim que eu vislumbro criança e adolescente. Então mostra pra assim, gente, vamos dar um close ali? Tá bem bonito ele, né? Olha, e a gente tem trabalhado com a distribuição do ECA. Eu sempre distribuo onde a senhora vai. Onde eu vou, eu dou não para as crianças, mas para a rede de proteção de crianças e adolescentes. Aí todo ano a gente atualiza, né, e faz chegar isso à rede de proteção, que é muito necessário. A gente tem várias coisas aqui. Vale dizer que o relatório parcial do GT também a gente produziu, né, um relatório parcial que a gente facultou a toda a rede de proteção. Aí vem também aqui que é uma outra pauta, que é a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou uma admiradora, uma apaixonada pela Lei Maria da Penha, eu sempre falo, e tive a oportunidade de falar isso para as deputadas que estavam lá na altura em que essa lei foi promulgada, e eu disse, olhando olho no olho de Jandira Fegali, inclusive, e agradeci a ela, porque a minha mãe era vítima de violência doméstica e familiar, mas não existia uma Lei Maria da Penha. E eu falei para ela, muito obrigada por você ter ouvido o grito da minha mãe. Uau, né? E anos-luz depois, a gente pode proteger mulheres e preservá-las da violência doméstica e familiar. Então, por isso, eu tenho como meta espalhar a Lei Maria da Penha onde eu vou. E aí a gente também fez a Lei Maria da Penha, a gente fez de uma forma muito
didática, com foto, muito... Com ilustrações, para facilitar a leitura, a compreensão. Com tópicos. Linguagem simples. Para chegar onde tem uma bacana. mulher, isso aqui... Eu levo, faço questão Toda mulher de orientar, tem que ter conhecimento, porque mesmo que ter. ela não seja vítima, ela pode conhecer alguém que seja, alguma mulher e próxima. E ela saber né? o que fazer, E onde buscar ajuda, como fazê-lo, isso é e socorrer essa mulher, muito né? importante. E aí vai, a gente também tem... a gente fez esse material aqui exclusivo para as mães, né? Quem cuida também precisa de cuidado, então aqui tem dicas, tem um monte de coisa. Só que a gente fez em história em quadrinho, exatamente para ficar bem acessível, né? E a turma da Rogerinha, que é a nossa... É o mais novo projeto. É a menina dos nossos olhos, na verdade, que ficou muito em evidência. Acho que tem a ver com esse aqui. Com o meu Fusquinha, o Fusca gente. Da Rogerinha. Que lindo. Assim, Ellen, eu vou ser sincera para você. Eu falei aqui no início do programa que a gente trabalha com criança há anos na minha vida, né? Eu nem filho tenho, só para você ter uma ideia, exatamente para me dedicar o máximo possível de crianças que eu puder durante toda a minha vida nessa terra. E eu sempre trabalhei. E na Bahia, nossas crianças têm muitas delas em situação de extrema vulnerabilidade social. Então, quando eu pensei no projeto da Rogerinha, eu falei, puxa, eu preciso levar alguma coisa para essas crianças para que elas se sintam felizes. E eu vou te contar uma experiência que eu tive há 2 sábados atrás. Eu fui num espetáculo de balé de um grupo, de uma instituição que eu amadrinho lá na Bahia, e eles têm um balé social. E eles tiveram uma fase do balé, no final do espetáculo, que falava das profissões, né? Então, tinham várias fases, doutora, não sei o quê. E aí, quando juntou as menininhas, eu estava com o microfone, eu fui perguntando uma por uma, assim, o que elas queriam ser quando crescesse. Aí uma falou médica de bichinho, professora, polícia. E teve uma, Ellen, de mais ou menos 4 anos de idade, que ela disse para mim, eu só quero ser feliz, tia. 4 anos. Ellen, eu peguei essa criança no colo, mas eu chorei. Isso é muito profundo. Uma criança de 4 anos dizer isso para compreender você. O que é felicidade para ela. E a primeira coisa que a gente pensa, ela não é feliz. Porque ela sabe o que é felicidade e ela busca e não tem ainda. Ela tem momentos talvez muito raros, né? Felizes, mas ela ainda não tem uma total felicidade dentro daquele pequenino coração. Nossa. E na hora eu parei tudo, sabe? E aí os pais que estavam lá choraram muito, né? E visualizaram o quão é importante a construção de programas, de projetos, de política pública que trabalhem com consciência o desenvolvimento infantil, né? E a turma da Rogerinha, ela tem esse objetivo, trabalhar com consciência, levar para a criança, para o adolescente, o desenvolvimento, seja através de uma brincadeira, seja através de alguma ajuda no sentido de levar naquelas comunidades, a gente tem dentro do grupo também um trabalho com as famílias atípicas, que a gente tem auxiliado essas mães e auxiliado essas crianças no seu desenvolvimento. A gente tem buscado parcerias para essas crianças terem cuidado. Então, assim, a gente, acima de tudo, leva tudo isso, mas da forma da criança. Com diversão, com alegria, com muito amor, né? A equipe que cuida do projeto é uma equipe que ama muito as crianças e adolescentes. E aqui eu quero parabenizá-los, porque o mês de outubro foi um mês de muito trabalho para essa equipe. Deputada, então esse Fusca existe? Claro que existe. Você pensou que era só um brinquedo? Meu Deus do céu, gente, ele existe. Olha lá, tem imagens dele aí. Ó, o Gabriel preparou pra gente as imagens aí. Ó, o Fusca. O Fusca anda pela Bahia toda, deputada? Anda. A gente tá... Agora eu tô vendo um
um guincho para levar ele, porque eu tenho que poupar meu fresquinho, verdade, tadinho. porque pegar a estrada a vida inteira Mas não dá. ele viaja, ele já pegou aí 2 horas de estrada e vai. Caramba, Aí deputada. quando ele não aguenta a carrocinha, aí o outro carro leva, que é muito peso. Sim. Mas ele vai, E faz ele sucesso. chega muito. E chega para ali ensinar de forma lúdica, trazendo todo mundo para perto para conhecer os direitos da criança e do Isso, adolescente. direitos da criança e do proteção. adolescente e toda a pauta de desenvolvimento infantil, tanto de crianças quanto de adolescentes, a gente busca trabalhar com esse projeto e de uma forma muito leve, lúdica, como bem dito por você, trazendo sempre e mostrando para as crianças e adolescentes que a gente se preocupa muito com elas e que a gente as ama muito, porque cuidar de criança e adolescente não adianta você pensar no futuro, né? Você tem que pensar agora, no presente. Agora, porque senão não se tem futuro sem construir o presente, dúvida. Né? E, deputada, olha, então já podemos dizer que a senhora é a madrinha das crianças e dos adolescentes, gente. Que lindo! Parabéns pelo belíssimo trabalho. Quando você for na Bahia, já fica aqui um convite, eu vou te levar para dar uma volta no Rogerinho. Eu quero. Olha, convite feito e eu vou com toda certeza. Parabéns pelo belíssimo trabalho, deputada. A gente está encerrando. Qual contato te acompanha como nas redes sociais, que a senhora sempre está ali 1000 por horas? A gente vai colocar aqui, ó, o arroba aqui no... Nosso arroba, aqui, Rogéria Santos Oficial. Isso. Acompanha a deputada lá, gente. Acompanha para ver o trabalho dela em relação a várias outras pautas, porque ela não para. Ela tem outras pautas maravilhosas. A sua mensagem para a gente encerrar, deputada? Dizer para você e para todos que assistem essa programação que olhe para frente, gente. E vou te dizer, o Brasil tem jeito, Ellen. Tudo tem jeito. Só depende de mim e de você. Tá bom? Que Deus abençoe muito a cada um de vocês, o nosso país, o nosso estado da Bahia, a cada um dos baianos e baianas que eu sei que vão estar ligadinhos com a gente, a você, republicano e republicana, e a você, Ellen, toda a sua equipe. Um beijo no coração. Vocês são, como dizem lá na Bahia, vocês são massa. Ai, que linda! Obrigada, deputada. Obrigada pelo tempo na sua agenda, que a gente sabe que é bem difícil, porque ela não para. Obrigada mesmo. Beijo no coração. Aqui, as portas estão abertas. Eu sempre, sua casa. Muito obrigada. Tá? Beijo grande. Beijo. E a você que nos acompanhou até agora, ó, um tchau, tchau. E a gente se vê na próxima, hein? Tchau.